Estamos começando mais um Sapiens Cast e hoje, mais uma vez, imperdível. Hoje nós estamos aqui com o Renan e nós vamos falar de empreendedorismo, de empreender de verdade. Então, se você tem curiosidade, hoje tá delicinha, tá? Vem com a gente, eu sou o Clênio Gonçalves do Instituto Sapiens, em parceria com a Unimídia. Este é o Sapiens Cast. Vem! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Muito bem, gente, e hoje a conversa é boa. Vou deixar o cara se apresentar porque é grande, tá? A gente tem amigos em comum e o Shell sempre me falava assim: caraca, Clênio, o Renan tem que ir lá, é um cara fantástico, um baita empresário. Então hoje, Renan, seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Cara, uma honra te ter por aqui. Conheço a tua fama antes de te conhecer. Então seja muito bem-vindo. Se apresenta aí pra galera. Quem é o Renan? Pois é, obrigado pelo convite. A responsabilidade é grande, né? Porque agora a fama chegou. Pois é, fizeram propaganda, agora eu tenho que fazer por valer, né? Oh, que massa. E feliz com o convite. Obrigado pelo Shell ter feito a propaganda, né, cara? Não sei se é de tamanho, mas a gente vai fazer jus aí ao... A propaganda foi do tamanho dele, pra tu ter uma ideia. Não, imenso. Tá? É grande, tá? É grande. O homem é grande. É. Renan, cara, primeiramente, bem-vindo ao Sapiens Cast. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre empreendedorismo, sobre empreender de verdade. E o que me chega é que tu tem empresas, dá consultoria, já descobri que agora tem um novo empreendimento que caiu nas tuas mãos. Cara, quem é o Renan, o empresário? Como é que é essa versão de empresário na tua vida? Então, eu digo que ser empresário não é uma característica, é um dom. Uhum. Massa. Por que eu digo isso? Porque empreender não é fácil. Empreender é um desafio muito grande e, além de ser um desafio, é uma abdicação. A gente abdica de muitas coisas. Uhum. Muitas coisas. Então, tem pessoas que... Não é porque elas não têm capacidade para empreender, mas elas vão ter muita dificuldade. Porque tem pessoas que não estão preparadas para essa abdicação, de abdicar de muitas coisas, entendeu? Empreender é sofrido, empreender é desafiador e empreender muito mais é o fazer acontecer. Tu precisa... Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou no total das vezes, dar 150% de ti. Mesmo no dia que às vezes tu tem só 30 para dar, né? Esse é o ponto. Caraca. Mesmo no dia que tu tens 0 para dar. Naquele dia tu pensa assim, putz, hoje não dá. E o Renan, eu... Parei para refletir há uns dias atrás quem eu era, né? Quem eu me tornei, porque a gente é uma soma de coisas, de quem somos e de quem nos tornamos, né? A gente vai evoluindo. Eu sempre fui julgado por uma coisa, de ser 8 ou 80. Que Inclusive, delícia. quem fez propaganda aí para mim sabe. Eu sempre fui julgado por isso, ser 8 ou 80. Mas hoje eu vejo que o fato de eu ter empreendido muito na minha vida... foi justamente o fato de eu ser 8 ou 80. Quando eu entro para algo, quando eu vou fazer algo, eu sou 80. E quando eu penso, cara, isso não é para mim, ou eu não quero, ou eu não tô afim, eu sou 8. Eu nem entro. Se não for para dar 100% de mim ou 150% de mim. E... Dado isso que, na maioria das vezes, quando eu vou fazer algo, eu tenho sucesso naquilo, né? Claro que a gente erra. Isso faz impossível parte não errar. do rolê, não tem jeito. Faz né? parte e é uma das maiores escolas tu errar. Tu errando, tu aprende. A gente aprende mais errando muito mais. do que acertando. Né? Tu acertou, tu não sabe se foi sorte, mero acaso, foi sorte, foi aquela vez. Não é uma... Ah, eu acertei agora, aquilo virou uma verdade absoluta. Não. Até porque... tu pode empreender em vários setores diferentes, em várias cidades diferentes, em vários bairros diferentes e vai ser totalmente diferente. Caraca. Hoje tu empreende com o quê? O meu carro-chefe é a consultoria. É uma empresa de consultoria que a gente já está aí... Eu sou ruim com datas, mas a gente deve estar aí há uns 12 anos. Caraca, com a consultoria. Com a consultoria. Com a consultoria. Voltada para negócios?
para Pessoas, gestão. A nossa consultoria ela é completa de gestão. Então, a gente dá gestão tanto para auxílio no financeiro, auxília no recrutamento e seleção, RH, mas o nosso foco é operacional e gerencial, né? Então, a gente vai numa empresa, vê as dificuldades que aquele empresário está enfrentando e ajuda ele a corrigir os problemas, a ajustar a operação dele para que ele seja saudável. Caraca. Então, nossa especialidade, na verdade, é a recuperação de massa falida. Geralmente, quando nos chamam é porque as empresas já estão passando alguma dificuldade. A gente vai lá, estrutura a casa e recupera aquela empresa. E faz a recuperação. Quando a empresa está em RJ... A gente não atua. Não atua. É uma recuperação operacional. Com a própria operação. Então, a gente chega lá e avalia. Não, tua operação ela tem capacidade de dar a volta por cima. Tua operação é boa. Teu problema foram... Os passos que deram até aqui. Foram os tombos ali no meio do caminho. A operação é saudável, a gente consegue ajustar ela para ser melhor ainda, aí a gente começa o processo. Claro que a gente faz muitas vezes alguns processos judiciais, mas não declara falência, não faz RJ. É tudo dentro da operação daquela empresa. Cara, que legal. Então você que está nos acompanhando aqui no SapiensCast e talvez está aqui com um fio de esperança, precisando de um respiro na tua empresa, aqui na descrição do nosso vídeo, já aproveita, curte, compartilha, manda pra galera aí, mas aqui na descrição, todos os arrobas possíveis e imagináveis aí para encontrar o Renan, a empresa. Como é que chama a empresa? É SAG Consultoria. SAG Consultoria. Isso. E a gente tem a Arc Training. Aham. Daí é a empresa de treinamentos que a gente também presta. De treinamento que vocês prestam. E o grupo é o Grupo SAG. Grupo SAG. Cara, o Grupo SAG é grande, né? Tem algumas coisinhas por aí. Tem bastante. Já vi alguns empreendimentos por aí da SAG. Muito bem. Cara, que legal. Eu sou apaixonado por empreendedorismo. Quando a gente fala de SapiensCast, por que a gente começou isso? A gente tem um instituto ali em Navegantes. O foco do nosso instituto é necessariamente terapias, consultoria empresarial e treinamentos, estudo e assim por diante. Legal. Dentro da consultoria, a gente volta só para gestão de pessoas. Por quê? Eu fiquei 17 anos na vida religiosa, fui padre nesse tempo, né? E dentro da vida religiosa, o que eu mais trabalhei não foi com igreja, com paróquia, foi gestando e administrando as empresas da igreja. Então, tu pensa, uma instituição de 2000 anos que se mantém viva até hoje, tem muita coisa que tu aprende na parte gerencial, administrativa e principalmente no desenvolvimento de pessoa. Então, eu me recordo, desde que me fiz por gente lá dentro, o meu trabalho dentro da paróquia, da igreja em si, foi trabalhar treinando pessoas nas empresas. Não. Escola, hospitais, clínicas e assim por diante. E eu acho muito legal quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de empreender. E isso que tu trouxe a respeito do dar os 150%, para mim é fantástico. Por quê? Hoje, eu não sei se tu compartilha disso, cara, falta sangue nos olhos dessa juventude. Total. Pô, uma galera extremamente acomodada, sensível, frágil pra caramba. E assim, vou contar um episódio que pra mim assim, chega a ser absurdo, tá? Eu tinha, não vou dizer agora especificamente qual cartão eu tinha, mas tinha um cartão de saúde aqui de Itajaí, por sinal, e, cara, me atenderam mal pra caramba no WhatsApp, eu saí de Navegantes e vim cancelar presencialmente ali e falar com eles, né? Eu falei, cara, olha o que aconteceu, mostrei as mensagens e aí disse pra coordenadora, eu falei, juro de todo o coração que eu não gostaria que tu demitisse o cara, tá? Me xingou pelo WhatsApp e eu fiquei assim, pasmo, tá? Só que isso é um problema geracional, não é um problema da criatura. E aí eu disse pra ela assim, daqui a pouco ele sai daí, vai trabalhar numa empresa que a gente dá treinamento e eu vou ter que trabalhar com ele lá. Vou passar trabalho com ele lá. Cara, a juventude tá cada vez mais perdida. Todo mundo quer ser empresário, empreendedor, meio empreendedor individual, mas pouca gente quer, de fato, dar esse 150%. Quer ser empreendedor? Ah, não, vou a hora que quero, faço a hora que quero. Cara, isso é uma loucura, né? Não sei como é esse rolê na tua cabeça, como é que tu sente isso quando fala de empreender, de ser alguém de sucesso? O que tu falou é o que está acontecendo. A gente tem dificuldade até no ambiente de trabalho. Na contratação, geralmente o jovem, quando ele vai entrar para uma função, primeiro que ele só quer funções administrativas, o operacional ele não quer.
E quando ele entra para fazer uma função operacional, ele dura pouco. Porque a gente não pode fazer uma correção, a gente não pode dar um feedback negativo, né? Óbvio. É difícil. Elogio tranquilo, elogio né? É obrigação. Elogio é obrigação. Né? E o que tu falou é exatamente isso aí. Eu tenho um conceito de que eu digo que o problema do jovem é o imediatismo. Eles vivem... Eu tenho uma filha de 5 anos e eu vejo que a minha filha, ela... puxa para isso, do imediatismo. Ela quer tudo na hora, tudo do jeito que ela quer, da forma que ela quer, como ela quer. E a gente ensina que não é assim que a banda toca. A sociedade... Se os jovens, eles não se doutrinarem para a sociedade, que ela é composta por pessoas mais velhas e também os jovens, eles vão aprender na paulada, né? Na dor, ou vão aprender dando cabeçada. Eles... estão querendo que as coisas aconteçam da forma deles, não é assim que a coisa funciona no mercado de trabalho. Então, essa dificuldade que eles têm de aceitar, de dar os 150%, porque eu fui contratado por uma função vamos pegar um exemplo aí, vamos pegar um exemplo de uma das empresas ali, de caixa de supermercado. Mas contratei um caixa. Mas o caixa não é só tu ser caixa. Tem uma série de outras funções que te agregam, que são paralelas a isso. De tu atender bem um cliente, de tu... Muitas vezes o cliente te pediu uma informação, tu levantar, ir até o cliente para sanar aquela dúvida, ou auxiliar, ou passar um paninho no caixa. Não, tu fui contratado para ser caixa. O que é caixa? Ponto. É passar o produto na frente do leitor e acabou. Então, existe essa dificuldade do 150%. E eu penso que o sucesso ele está atrelado ao quanto tu te dedica para que ele seja realizado. Não cai do céu, né? Na tua experiência, tudo que tu passou, tudo que tu viveu, tudo que tu desempenhou, não foi fácil. Cara, eu tive talvez mais histórias de fracassos do que histórias de sucesso. O sucesso é literalmente o palco e o ensaio, né? Exato. A gente passa mais tempo ensaiando do que no palco, né? A gente passa mais tempo treinando do que jogando futebol. E isso é sempre. Eu treino a semana inteira para jogar um jogo de 90 minutos no final de semana. E isso pra vida é importante, né? Só que parece que... Não sei se é uma percepção minha, mas que com o mundo digital isso virou, né? A gente quer viver de palco hoje. Ninguém mais quer treinar, se preparar ou estar nos bastidores, né? Porque o digital, ele te mostra o palco. Ele não te mostra o bastidor. Então, tu vai acompanhar alguém ali, um influenciador, tu vai ver o que ele conquistou. Mas tu não viu a trajetória ou o que acontece acontece nos bastidores. Vamos pegar uma influenciadora famosa aí, Virgínia. Né? Ela é uma empresária de sucesso. Ela é uma empreendedora. Mas a caminhada dela até aqui... O que acontece? O pessoal acha que... Virgínia conseguiu, é milionária, tem jatinho, tem tudo. Vou começar um canal no YouTube agora, ou vou me dedicar no Instagram, vou ser um blogueiro, blogueira, né? São profissões, isso que eles não entendem, que são profissões que estão em alta e que vai ser assim, beleza, eu comecei hoje, fiz 2 Reels, fiz um vídeo, estourei. Tô com 3 milhões, 4 milhões, tô milionário. Não é assim que funciona. A gente vê as conquistas, mas... O tanto que as pessoas sofreram para chegar ali... Claro, existem famas imediatas, acontecem. Né? Mas é 1 em 1 milhão. Exato. Exato. Um que nem tu ser um jogador de futebol, tu se destacar no ramo de ser um jogador de futebol, tu ser um jogador de futebol de sucesso. Quantos vão conseguir? Quantos tentam? Vão treinar ou vão continuar numa categoria de base? Ou quantos vão ser de fato profissionais, vão para times grandes e vão ser milionários? Existe uma fração muito pequena. E dos que vão para time grande, quantos assim tem uma expressão que tu olha e diz, cara, são referências naquilo que faz, né? Pois é. São pouquíssimos. Pois é, a gente lembra os nomes ainda, né? De muitos, né? Talvez dá para contar nos dedos, assim, exato, né? Exato. Cara, e para empresários de sucesso, acho que é a mesma pegada, né? É a mesma pegada. Não é fácil, a gente demanda de muita coragem, porque muitas vezes a gente vai passar perto, né, do perigo ali, e muitas vezes a gente tem que mergulhar de cabeça e correr grandes riscos. Eu enxergo dessa maneira. Como eu falei, uma característica minha é ser 8 ou 80. Tem gente que briga comigo por causa disso, inclusive minha esposa. Né? A gente ela já brigou bastante comigo por causa disso, mas hoje... Ela entende o porquê. A gente tá junto desde 2008.
Vamos fazer uma conta de padaria aí, são 2 para 10, são 17 Isso anos. aí. Caraca. Eu calculei para não errar. É isso aí. Joga sempre pra mais, né? É porque você já estava no meu coração. É sempre desse jeito, né? É que eu fico nervoso quando eu vou falar de você. Muito E bem. aproveitando esse gancho da minha esposa, as pessoas que você tem à sua volta, para quem é um empreendedor, fazem total diferença. Entendeu? Tu ter alguém que vai te... Porque vamos pensar por esse lado. Se agora, né, como a gente estava falando ali no início, eu abri outra empresa. Né, faz 90 dias aí, um pouquinho mais, a gente adquiriu um supermercado. Caraca, mais um negócio. Mais um negócio, né? E eu tive que mergulhar nisso aí 150% para fazer acontecer. Porque tem uma frase que o meu pai, que é uma das pessoas que me influencia muito, que é uma escola muito grande. Meu pai é um cara fantástico, de um conhecimento absurdo. Um consultor hoje de empresas aí que eu duvido que tenha no Brasil um cara no nível dele. Caraca. De conhecimento e de... Como é que eu vou te dizer? Ele é... Tem cliente que chama ele de bruxo. Né? Porque ele tem sacadas... Eu acho que é uma soma da vivência com a busca por conhecimento dele, por ele ter vivido isso por muitos anos. É um cara que... Porque se eu for ficar falando dele aqui, eu vou... A gente faz o podcast, dele. Como que é o nome dele? Paulo Betti. Paulo Betti, queremos você aqui. Olha, um cara que ia agregar muito, um cara com conhecimento fantástico. E é uma das minhas grandes escolas e meu pai sempre me disse, o gado só engorda aos olhos do dono. Então, quando a gente inicia um projeto, quando a gente adquire um novo CNPJ ou cria um novo CNPJ, a gente precisa estar lá. E o que eu vejo que muitas pessoas fazem, eu comecei um CNPJ, abri uma empresa, já bota funcionário para trabalhar. Ótimo, tens que ter uma equipe. Isso aí é fundamental. Mas começa a largar de mão, na mão da equipe. Ou começa a fazer retiradas daquela empresa para uso próprio, sendo que tu precisa criar um caixa, precisa criar corpo, precisa deixar aquela empresa respirar sozinha. Ou nem conhece a operação daquela empresa específica. Tu pode conhecer do mercado, mas conhecer daquela operação específica, daquele local, às vezes tu nem conhece. Tá entrando cru, né? E para tu conhecer da operação, tu tem que viver a operação. Eu senti muito isso porque a nossa consultoria... 90% dos nossos clientes são supermercados. São supermercados? São supermercados. Caraca. E a gente vivia o estratégico. Mas a gente viveu pouca operação. Eu vivi alguns anos atrás a operação porque eu trabalhei em setores de supermercado. Mas viver de fato a operação, hoje, eu digo que o supermercado está sendo uma escola fantástica para minha consultoria. Porque eu vivo a estratégia, eu estou pegando a estratégia que nós temos dentro da empresa, aplicando, colhendo os resultados e vivendo as dificuldades operacionais que o meu cliente tem ao aplicar as estratégias que a gente tem. Então... eu tô evoluindo... Ganha os dois lados, né? Ganha os dois lados. O mercado ganha porque tu já tem as estratégias e a consultoria ganha porque tu tem onde aplicar tem um case. É o case. Eu tenho agora uma escola da minha consultoria. Exatamente. Pô, isso é muito legal, tá? Foi criada uma escola. Não era o objetivo, mas caiu no colo, né? E já queria há tempos, né, sair da prestação de serviço, não sair da prestação de serviço, mas ter uma empresa, como é que eu vou te dizer, que não seja de serviços, né? Porque eu penso muito em legado. E será que a minha filha vai querer seguir os meus passos na consultoria? Não sei. E se não seguir? Né? Beleza, a empresa tá ali, tá ok. Mas um supermercado é uma empresa que ela tem ali, que é muito mais fácil dela gerir. Vai ter uma equipe, vão ter profissionais que vão tocar essa empresa, mas ali continua sendo dela, né? Então, o legado dela continua uma empresa sólida. Não que a consultoria não seja, mas aos poucos, quando as cabeças vão saindo de uma empresa que é uma prestação de serviço e o serviço sou eu, Exato. São os consultores, é meu pai, são as pessoas que trabalham com a gente, quando essas peças vão saindo, a gente vai perdendo a essência. E é muito difícil, né? Hoje nós temos o Instituto ali na Vega e o Instituto depende exclusivamente da gente. Eu e Dona Onça que tocamos o Instituto, né? Então, deixa eu já garantir. Aproveita. Suiane, um beijo, tá? Só que, qual é a grande questão? A gente vende o nosso tempo e o nosso conhecimento. Ponto. Quando eu não tô ali, não gira. Exato. Tá? Então, se eu tenho o supermercado...
tendo a consultoria ou não tendo a consultoria, eu tô produzindo. Então, minha renda tá crescendo, né? A receita tá crescendo. E eu acho, assim, de todo coração, uma puta sacada, né? Daqui a pouco, dentro da consultoria, tu vai ter mão de obra que, tu quer treinar os teus funcionários? Vem trabalhar no meu mercado, né? Então, vem pra cá a escola de aplicação, né? Então, se a gente olha, por exemplo, pra universidade, a Univale faz isso, fazia no passado com o hospital, né? Então, tu tem o hospital, tu vai trabalhar no hospital da universidade. A gente tem a clínica escola para psicologia, onde tu aplica dentro da universidade. Daqui a pouco a consultoria é isso, né? Então, eu tenho meu case, tô dando consultoria lá do outro lado. Beleza, vem passar uma semana aqui na nossa escola e aí tu ganha mão de obra e ainda ensina a partir daí. Uma puta sacada, tá? Útil ou agradável. Cara, eu tô te admirando ainda mais. Que legal. Cara, mas como é que isso entrou na tua vida? Como é que empreender entrou na tua vida? Porque, por exemplo, eu sou filho de mecânico. Na minha cabeça, tudo que eu ia fazer na minha vida era ser mecânico. Aí fui ser padre, porque conheci o Padre Wilson, Frei Anderson, enfim. A gente vai conhecendo pessoas que a gente admira e diz assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Como é que entrou a empresa na tua vida ou empresário na tua vida? Não surgiu em mim isso, né? De pequeno eu não sabia. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser empresário. Não, a gente não eu pelo menos não tinha esse sonho. Eu venho de uma família... Eu não vou falar que é uma família pobre, mas é uma família de classe baixa. Nunca passei fome, graças a Deus. Minha mãe e meu pai sempre me deram tudo do bom e do melhor. Na medida que eles podiam, da forma que eles podiam. Estudei em escola particular, minha mãe era professora, então estudei na escola que minha mãe dava aula, fui aluno da minha mãe, né? Que desafio, né? De primeira série, então minha mãe que me alfabetizou, cara, né? Que legal. Sempre me deram estudo, me deram faculdade, sempre me deram todo o suporte, mas a gente não era uma família que tu diz assim, não, é classe média alta ou é classe alta. Não, a gente passava os perrengues. Claro que eu não sei o que se passava, mas o meu pai e minha mãe, eles contam as histórias e foram tempos difíceis, assim, né? Até conquistar a primeira casa, começaram morando de aluguel. O meu pai trabalhou vendendo carros, minha mãe foi professora a vida inteira, né? E foram evoluindo na vida, e uma coisa que eu aprendi com eles é o fato de tu sempre ter uma reserva financeira. Meus pais sempre foram muito conservadores. E tem uma coisa que me marcou na minha infância, que isso me marca até hoje e me criou um trauma, mas é um trauma saudável, que eu lembro que na época que lançou a televisão de plasma, né, que a gente... o mundo era das televisões de tubo, aqueles treco grande e horrível, trombolho, né? Coisa medonha lá. E pequenas, geralmente eram tamanhos pequenos, né? Aí lançou a televisão de plasma. Aí todo mundo saiu comprando televisão de plasma. Todo mundo tinha... E como eu estudava em escola particular, porque minha mãe era professora lá, e graças a Deus eu estudei lá porque a mensalidade, né? Tinha a possibilidade exato. Eu vivia num mundo de pessoas que eram de classe superior à nossa. Por ser uma escola referência no município, eu estava envolto de pessoas de classe superior à nossa. E naquela época, grande parte dos meus amigos foram lá e compraram uma televisão de plasma. Aí eu cheguei um dia em casa e falei pro meu pai, pai, lançou televisão de plasma, vamos modernizar o negócio, né? Vamos se atualizar, né? Vamos evoluir, vamos comprar uma televisão de plasma. Aí meu pai pegou e falou bem assim, essa aí não tá funcionando? Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Então, por que eu vou gastar dinheiro trocando algo que está funcionando? E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque hoje, na época, a gente não entende, óbvio, não tem maturidade para isso, mas hoje eu entendo. Cara, quantas vezes a gente, por emoção, ou por desejo, ou por... Não que a gente não tenha que se dar luxo, eu acho que a gente tem que se valorizar e tem que se dar luxos, óbvio. A gente busca e trabalha em função disso, de ter comodidade, de viver bem, de dar para os nossos filhos e para a nossa família condições de poder viver experiências e de usufruir de coisas. Mas for analisando ao que ele quis me dizer naquela época foi, tá funcionando, não tá funcionando, não tem um porquê a gente gastar dinheiro com isso agora. Vamos guardar porque existirão tempos, e ele fala isso também, de vacas magras e vacas gordas. Então, quando a gente tem uma reserva, quando vier tempos de vacas magras, nós estamos preparados. E isso não é só para a nossa vida financeira pessoal, é muito mais para as empresas e os CNPJs que a gente tem.
E quando haverá tempos de vacas gordas, não se emocione e não gaste tudo que vem desse tempo bom. Guarde também, porque virão tempos de vacas magras. Nem tudo é um sonho, nem tudo vai ser uma escala de subida. Vão ter momentos que tu vai, dei uma sambada aqui. Baixou um pouco o meu rendimento esse mês. E tu tem que estar preparado para segurar. E é por isso que tu vai ter que segurar e aguentar o rojão aí. Exatamente. Cara, que legal, que escola, tá? Foi algo que marcou, é engraçado, né? Porque eu digo que é muito mais fácil a gente lembrar de coisas negativas do que coisas positivas, né? Porque o que nos dói nos marca e o que não nos dói não nos marca. Portanto, que nós somos feitos de cicatrizes. Exato. Cicatrizes são machucados, são feridas que foram criadas no nosso corpo. E os nossos maiores ensinamentos vêm daí, foi o que a gente falou ali no início. Então, o Grupo SAG começa com teu pai? O Grupo SAG começa comigo. Começa contigo? Começa comigo. Eu trabalhava numa empresa... Meu pai trabalhou numa multinacional. Meu pai foi gerente nacional de uma multinacional. Essa multinacional entrou em falência. Meu pai ficou... a Deus dará. Caraca. Meu pai foi largado no mercado de trabalho, assim, com a família e sem receber nada, porque a empresa entrou em falência, né? E meu pai se reinventou. Como meu pai tinha muito conhecimento já, viveu muitos anos nessa multinacional, gerenciou equipes, tinha um conhecimento absurdo em administração, administrava junto com os diretores lá, ele resolveu começar a trabalhar com consultoria. Meu pai foi um cara que ele sempre teve muito network, né? Ele sempre teve muitos contatos, ele sempre teve muitos bons relacionamentos com grandes empresários, e ele começou com consultoria de empresas, ajudar os empresários lá a administrar suas empresas. Aí ele foi onde surgiu a Logs Brasil. Logs Brasil. Foi a empresa, essa empresa era do meu pai. E eu tive a minha trajetória, minha trajetória de trabalho. Eu nunca quis trabalhar com o meu pai. Eu tinha na minha cabeça de que, não, eu preciso que a minha renda venha de fora. Eu não quero receber dinheiro dos meus pais. Então, também não tinha conhecimento na época para assumir tal responsabilidade, né? E chegou no momento em que eu trabalhei numa empresa de consultoria concorrente ao meu pai, né? Uma outra empresa de consultoria. Trabalhei quase 3 anos lá nessa empresa. Adquiri bastante conhecimento, aprendi muito naquela empresa. Só que chegou no momento em que eu pensei, putz, se eu estou trabalhando tanto para uma empresa e eu tenho capacidade hoje de ajudar as empresas e o meu pai tem um grande nome no mercado e é uma referência, por que não montar a minha empresa? Foi onde surgiu o empreendedorismo. Exato. Eu vim de uma cultura conservadora, eu tinha guardado dinheiro, eu tinha uma boa reserva de dinheiro, e arrisquei. Saí de um salário bom para uma comissão boa, eu ganhava bem na época, e falei, não, vou me aventurar. Chamei meu pai e falei, pai, eu quero montar minha empresa de consultoria do zero. Caraca. Eu quero sair arrancar do zero, eu quero quebrar a cara, eu dar os meus tombos, só que eu quero sair eu sozinho. Claro que eu preciso de ti como meu apoio, como meu esteio, né? Como se eu tiver alguma dúvida eu vou recorrer ao professor, como meu professor, e que eu possa usar o teu nome. E meu sobrenome é o mesmo, então tecnicamente as pessoas vão me unir a ele, né? E começamos. Meu pai me ajudou, ia nas reuniões comigo, me ensinou e surgiu a SAG, o Grupo SAG, né? E daí as pessoas me perguntam por que SAG e por que grupo? Grupo porque a gente viu que a consultoria não era só eu e meu pai. A gente percebeu que nós precisávamos de peças estratégicas em cada setor ou desempenhando papéis estratégicos. Eu preciso de um cara bom em treinamento, eu preciso de um cara bom em financeiro, eu preciso de um cara bom em contábil, eu preciso de um cara bom em jurídico para fechar todas as engrenagens de uma empresa. Então, grupo é um grupo de pessoas que detêm de um conhecimento em prol das empresas, em prol de outros, para que a gente tenha sucesso em conjunto. E o SAG é do italiano, de saggezza, que é sabedoria em italiano. Então, saggezza, a gente cortou a palavra e foi onde surgiu o nome SAG. E a gente está aí 12 anos no mercado. Aí, né, posterior a isso, depois de uns 2 anos, meu pai falou, cara, eu não quero mais cuidar de burocracia, vamos juntar os trapos aí, vamos fazer tudo a mesma coisa. E aí unificou, e hoje, né, o meu pai Trabalha contigo? Tu trabalha com ele? Meu pai não é meu sócio, meu pai é meu mentor, né? Eu devo tudo a ele, então não tenho o que falar. Tá no quadro societário, não tá no quadro societário, mas hoje a SAG existe em função dele. Não é em função minha, né? É em função dele.
E isso também é muito legal, né? Às vezes a gente fala de legado, hoje em dia tá em alta isso, né? Sim. E eu acho que para o empreendedor, para o empresário, isso também é importante, né? Quando a gente fala de sucesso, reconhecer os passos que a gente deu é fundamental, né? Então, vou dar um exemplo. Quando eu saí da vida religiosa, tive alguns percalços, tive algumas coisas, mas eu seria idiota se eu não desse tudo que eu tenho da minha vida para quem me formou. Então, hoje, se eu consigo ter algumas coisas, é de fato porque tudo que eu tenho eu aprendi ali. Então, por mais que eu tenha tido alguns percalços, eu não podia fechar os olhos em relação a isso, né? Da mesma forma que tu pode dizer assim, Clênio, eu sou um empresário de sucesso, só que se tu olhar para tua escola, pô, tá ali. Né? Então isso é notório e eu acho que isso faz ser muito grande. Quero aproveitar que a gente já está com a nossa hora adiantada, Renan, para ir para um momento muito especial que é chamado Deserto Florido. O que é o Momento Deserto Florido? Se você conhece ou ainda não conhece o Sapiens Cast. O Momento Deserto Florido é inspirado na logo do Instituto Sapiens. Nós temos como símbolo no Instituto Sapiens a rosa do deserto. A rosa do deserto, diferente do cacto, ela não sobrevive, mas ela vive. Então a ideia agora é exatamente pensar quais foram os momentos de deserto ou dificuldade e como a gente floresceu, se é que houve ou existiu. Por isso que nesse momento, editor, chama a vinheta do Deserto Florido. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então bora lá pro Deserto Florido. Renan, nessa vida empresarial ou pessoal, teve algum momento de deserto, de florescimento? Deserto a gente passa por vários, né? tem hora que a gente tem que se perguntar assim, já saí? Eu acho que é um eterno deserto. Uhum. Mas são passos fundamentais. No deserto, que a gente estava falando no começo, são nas dificuldades e na dor que a gente aprende. E o deserto é aquele momento de doação, né? Que a gente muitas vezes passa por dificuldades e problemas, só que ele nos faz florescer, né? As cicatrizes, né? Que nos permeiam. E eu tenho um deserto difícil, né? Não sei nem se esse deserto eu vou conseguir falar aqui, mas... Vamos tentar. Bora que bora. Vamos lá. O maior deserto que eu passei na minha vida foi quando a gente descobriu a doença da minha mãe, né? Foi o início do meu deserto. E foi longo. Quantos anos que ela tinha na época? 59. 59 anos, nova. Foi dia 27 de novembro. E ela me liga, falando meio atrapalhado. E na hora a gente já imagina algumas coisas, né? E corri pra casa e minha mãe já tava com parte do rosto paralisado, né? Aí corremos pro hospital. E no hospital a gente descobriu que era um AVC que tinha ocorrido na minha mãe, né? E ela foi internada, óbvio, fui diretamente pra UTI e tratou no hospital e ela ficou 4 dias na UTI, se não me falha a memória, ficou mais 4 dias no quarto e foi liberada. Marcamos um exame de controle ali para a saída dela, só que o exame ficou para 20 e pouco de dezembro. E algo dentro da nossa família disse, não vamos esperar isso tudo, vamos correr atrás, vamos fazer esse exame antes. Fazendo esse exame antes, a gente descobriu que o coágulo não tinha cicatrizado. Ele estava aumentando. Então, a minha mãe ela ia falecer em casa. Né? E ela estava
regredindo, assim. Ela já não falava mais, ela tava perdendo os movimentos. Aí, nesse exame lá de controle que a gente fez 2 dias depois dela estar em casa, foi direto pra UTI novamente, de um hospital lá em Joinville. Já foi marcada a cirurgia, ia ter que ser invasivo, teriam que abrir a cabeça, porque tinha eu não sei dizer agora o que rompe ali, né? Um vaso rompido que teria que ser retirado lá pra, então, de fato, ela ficar melhor. Minha mãe, nos últimos dias, ela estava em estado vegetativo lá na UTI, então eu fui visitar, ela já não olhava, já não falava, já estava toda cheia de sonda, já não se mexia mais. E eu saí do hospital dizendo que eu não voltaria mais lá se ela continuasse nessa situação, né? E fez a cirurgia numa segunda-feira. A minha mãe operou 10 da manhã, se não me falha a memória. Era 1 da tarde, minha mãe estava comendo, sem sonda. Caraca. E foi um presente, né? Ter minha mãe em casa no Natal daquele ano foi o maior presente que a gente ganhou. Só que isso foi 6 anos atrás, né? 7 anos atrás agora. E posterior a isso, beleza, todo mundo em casa, Natal feliz, né? Na verdade, não. A gente recebeu uma notícia do neurocirurgião, falou, preciso que vocês venham aqui, a gente precisa conversar. E a gente descobriu que não era um AVC. Era uma metástase de câncer. Caraca. Que rompeu na cabeça dela e onde a gente descobriu que era um melanoma grau 4, avançado, metastático já. E ele falou, a mãe de vocês tem 6 meses de vida. Caraca. A expectativa é de 6 meses de vida. Só que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito determinada e positiva. E a minha mãe falou, não, eu não tenho câncer. Minha mãe disse, eu não tenho câncer. Ela foi conversar com uma médica lá, que era especialista, e ela falava pra médica, eu não tenho câncer. E a médica, não, mas a senhora tem que entender que a senhora tem. Não tenho câncer. Não tem câncer. E ela dizia. E assim ela foi vencendo. Venceu 6 meses, venceu 1 ano, venceu 2 anos, venceu 3 anos, venceu 4 anos. E ela tava super bem. Chegou num momento ali que eu acredito que o corpo já não aguenta mais, porque eram sessões incessantes. Numa semana era tirando sangue, na outra semana era fazendo tratamento. E ela veio durante 6 anos muito bem. E no último ano que ela sofreu mais. Então, a doença pegou ela de fato, começou a se espalhar muito, criou vários nódulos no corpo dela e ela não tinha mais força para aquilo, né? Foi onde ela foi piorando. Final de ano, ela ficou 30 dias internada. A médica disse, vamos dar um remédio para dar uma anestesiada nela, porque eu tive pacientes e daqui não sai. Eu falei, não, então a doutora pega um caderninho, a doutora vai anotar aí, porque minha mãe vai sair desse hospital. Aí voltei lá, até briguei com a mãe, falei, pô, tu vai se entregar, tu não quer ver teus netos, tu não... Ele falou, não venho mais, se for pra tu ficar aí, se entregar os pontos, eu não venho mais. Falei pra ela. E voltei no outro dia, óbvio, né? A gente estava indo, eu, meu irmão e meu pai, a gente revezava além das enfermeiras e todo dia nós estávamos lá, né? Todo dia tinha alguém lá, pelo menos, da nossa família. E falei pra mãe, vamos tomar banho hoje. E minha mãe acamada, já não tinha mais condições. E levamos ela para tomar banho com muito custo e ela foi. Recuperou e saiu. Dia 2 de janeiro ela estava em casa, né? Só que ela ficou muito debilitada. E ela só na base da morfina, a gente viu que ela não estava mais aguentando aquilo, então ela foi se entregando, foi definhando, já ficou na cama e ela veio falecer ano passado, em julho, dia 9 de julho, é isso. E, né, descansou. Depois de uma luta de mais de 6 anos. E por que é no deserto? Porque ela nunca deixou a peteca cair. Ela foi braba até o final, sabe? E mesmo lá sem forças, nos últimos meses, ela organizou tudo. Ela deixou tudo pronto. Minha mãe não deixou nada pra trás. Sabe o que ela se foi e tu pensou, não, agora eu preciso organizar as coisas. Não. Ela organizou tudo. Eu meu pai e meu irmão, tranquilos. Sem pendências.
Ela organizou do jeitinho dela. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ela sempre foi o esteio da casa, a base. Meu pai tava na linha de frente e a minha mãe segurava os rojão tudo, né? Fazia a retaguarda. E foi um grande ensinamento para mim acompanhar toda a trajetória dela e principalmente ver esse deserto da minha mãe se recuperar, bater de frente com uma doença que mata milhões de pessoas. E ela olhou para a doença e falou: não, agora tu não vai me levar, entendeu? E é o que eu, falando e trazendo isso para o empreendedorismo, a gente não mata um leão por dia, mata 10, 20, 30. E o que eu aprendi com ela? Que muitas vezes a gente vai estar saturado, moído, morto, mas a gente não pode parar. Não pode parar, porque um CNPJ, ele não é só um CNPJ. Tu tem funcionários, tu tem outras famílias que dependem de ti, tu fornece ou produz algo para outras pessoas, tu move a economia. Der 150%, não vai ter sucesso, não vai acontecer, não adianta. Não cai do céu, não é fácil, não vai ser rápido, é demorado, é sofrido. Então, caia de cabeça mesmo. Se você quer mesmo que aconteça, se você quer mesmo ter um empreendimento de sucesso, uma empresa, seja ela qual for, seja ela o tamanho que for, para começar, a gente precisa dedicar 150% do nosso tempo, da nossa energia e da nossa capacidade intelectual e estar de corpo e alma dedicado àquilo. E ter fé e ser positivo. Se a gente entrar num negócio pensando, não, vai dar errado, vai ser ruim, vai dar ruim, vai dar errado. Tu tá jogando pro universo que vai ser ruim, tu vai estar jogando pro universo que tu quer que dê errado, que aquilo que não aconteça. Então, acredite, tenha fé, foco e determinação. São as chaves aí pra ter sucesso. Caraca, que legal, que legal. Antes que acabe o nosso momento aqui, nós vamos fazer agora o nosso momento Citolab, o momento delicinha do nosso encontro. Aqui na nossa caixinha tem perguntas a respeito de saúde. E Renan, gostaria aí que tirasse uma pergunta pra gente a respeito de saúde, porque a Citolab está presente em Navegantes há 22 anos. Posso ler? Pode ler, bora lá. Qual o cuidado de saúde de um empreendedor? Bom, cuidar da saúde Vamos lá, vou voltar. Cuidar da saúde é fundamental para o empreendedor, porque a gente precisa estar bem para atuar, para dar o nosso 150%. Cabeça, mente e corpo, né? E se alimentar bem, tentar dormir o máximo possível. Não é fácil, mas a gente tem que tentar ter noites de sono para que a gente se recupere. Eu sei que no começo é difícil, eu durmo poucas horas por dia, mas buscar uma atividade física eu acho que é importante. E aliado a isso, a gente fazer exames periódicos, né, para ver como é que... Porque a gente, muitas vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. Tem doenças ou tem situações que são silenciosas, né? Eu descobri que eu tinha uma pré-diabetes. E se eu não fizesse um exame, eu teria desenvolvido uma diabetes. Foi onde eu cortei o doce da minha vida e onde eu, de fato, não tive a doença. Mas ter este controle, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas é importante, indispensável. Porque ali a gente vai ter uma régua de como a gente está. Caraca, às vezes a gente só cuida da cabeça e a saúde vai ficando, né? E se o corpo não tá legal, a cabeça vai sofrer junto, né? E vice-versa. Não tem jeito, né? Então você que é de Navegantes, Citolab, está ali há 22 anos cuidando da sua saúde. Num episódio aqui, eu tive o Dr. Cleito e a doutora Júlia e prometi que ia fazer os meus exames. Então, tive lá no Citolab, fiz meus exames, meu check-up. Então, se você, homem ou mulher, vai fazer os seus check-ups, tá? Toma vergonha na tua cara e vai se cuidar. Aproveite e siga Citolab nas redes sociais, @CitolabSC. Muito bem, Renan, estamos chegando aí no final do nosso bate-papo. Quero falar pro pessoal que está em casa e antes disso, eu tenho uma pergunta para te fazer e depois você vai deixar uma mensagem para a galera que está em casa. A pergunta que eu queria te fazer antes de terminar o nosso episódio é o seguinte: se tu olhasse para tua história e hoje tivesse a oportunidade de encontrar o Renan de anos atrás e dar um conselho para ele, o que tu daria? Olha, uma pergunta difícil. O que eu diria pro meu eu do passado? Sabe por que é difícil responder isso? Porque
eu gosto de quem eu me tornei, né? E falar algo pro meu eu do passado talvez mudaria quem eu sou hoje. Mudaria a história de hoje. História. De quem tu chegou. Mas o que eu diria é pra me manter o cara positivo que eu sempre fui, acreditar no meu potencial e não ter medo. Não ter medo. Eu acho que teve momentos da minha vida que eu fui mais cauteloso e eu acho que se eu tivesse talvez sido mais agressivo na época, não ter tido tanto medo. Ser mais 80? Mais 80 em algumas situações, eu acho que hoje eu estaria melhor, vamos dizer assim. Então, o que eu diria pro meu eu do passado é, cara, acredita, tenha fé. Eu briguei muitas vezes com Deus, né? Acho que todo mundo vai passar por isso. A gente brigou bastante, mas eu nunca perdi minha fé. Mesmo às vezes brigando com ele, estando brabo com ele lá, fechava o pau eu e ele lá. Eu sempre tive fé. Sempre falei, cara, eu acredito que tu tá aí desenhando tudo. Só que, porra, segura essa caneta aí, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda porque eu não tô conseguindo acompanhar os teus desenhos. Eu acho que é isso. Manter o positivismo. Eu acho que ser positivo, ele manda pro universo uma energia que vai te trazer bons frutos. E ter fé. Acho que fé é a base. Cara, que legal. Acreditar. Vou te dizer de todo o coração, Renan, foi um prazer te conhecer, um prazer te ter aqui no Sapiens Cast. Seja muito bem-vindo a voltar todas as vezes que quiser. E de todo o coração agradeço a Deus o Léo ter comentado, falado de ti, por ter a oportunidade da gente ter um episódio com tanta riqueza, falando de humanidade e de empreendedorismo. Então, muito obrigado de coração. Vai pensando numa mensagem final aí pra galera, porque eu quero falar pra você que tá em casa que hoje, aqui no Sapiens Cast, o Renan veio falar com a gente de coisas fantásticas, tá? Do grupo SAG. Então, olha, gente, se você não quiser perder esse episódio, falamos a respeito da importância de que o gado só engorda com o olho do dono. Falamos da responsabilidade e da importância da reserva financeira, de entender que o empresário tem que dar 100% de si para o negócio dar certo. E, acima de tudo, ter a consciência de que resiliência e boa vontade talvez seja a grande chave do sucesso. Mas isso precisa ser aliado, gente, com positivismo, com pensamento positivo, emanar para o universo e manter a sua fé. Hoje estivemos conosco o grande Renan. Renan, manda uma mensagem para a galera que está em casa. O que esse povo pode aprender aí contigo nessa mensagem final? Diferente do resto do podcast, eu vou ser breve e sucinto. A mensagem que eu deixo é uma frase que eu vi há pouco tempo, mas que hoje em dia faz total sentido para mim, que é: eu pedi a Deus flores e ele me deu chuva. O que eu entendo a respeito dessa frase? Que muitas vezes a gente sonha, a gente deseja, a gente monta um CNPJ com a vontade de que ele aconteça, mas a gente esquece de plantar e de cuidar das nossas coisas. Então, faça acontecer, coloque a mão na massa, caia de cabeça, dê o melhor de si, porque de nada adianta a gente ter chuva se a gente não plantar coisas boas, não semear, não cuidar, não cultivar, não regar, porque a flor não vai nascer. E assim é uma empresa. Quer empreender, quer fazer acontecer, tu vai ter que meter a mão na terra, vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que plantar novamente, vai ter que colher, às vezes vai morrer, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, e a vida é assim. E as empresas são assim. Só vai acontecer se você acreditar e ir lá e fazer acontecer. Não adianta a gente ter sonhos, vontades e desejos e deixar na gaveta do quarto, guardado, arquivado, escondido. A gente tem que tirar essas coisas do papel e fazer acontecer. Então vai lá e busca, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Muito bem, muito obrigado, Renan. De todo coração, muito obrigado por ter vindo aqui no Sapiens Cast. É uma honra mesmo te ter por aqui, ter lhe conhecido, e venha outras vezes. A você que ficou em casa, nosso muito obrigado. Até a semana que vem. E uma dica importante, tá? Se você quer aprendizado de qualidade, conheça também Sapiens Flix. Vem com a gente. Beijo no coração. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast
Sapiens, vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.